Então, na verdade, eu gosto sempre de lembrar o seguinte, que às vezes, e no consultório, e em relação a todos os pacientes que a gente atende, as alterações comportamentais, ela vira e mexe aparece no consultório. E é uma grande questão, né? E acaba que muitas pessoas, e natural, muitos cuidadores, quando eu falo cuidadores, é cuidadores familiares, cuidadores amigos, ou até cuidadores que são Profissionais. contratados, profissionais que são contratados. Falam com a gente, sugerem a gente a sempre iniciar medicação, né? Vira e mexe, eles pedem, olha, eu acho que precisa de um ajuste de medicação. Eu acho que a gente precisa aumentar a medicação. Eu acho que a gente precisa diminuir a medicação. Então, e muitas das vezes tem razão. Para tratar essas alterações comportamentais aqui, às vezes a gente precisa lançar a mão dessas medicações. Mas o tópico que eu quero abordar hoje, que eu quero conversar hoje, discutir hoje, apresentar hoje, são estratégias não farmacológicas e que fazem total diferença na vida de quem convive com os pacientes que têm alterações comportamentais. Porque nem sempre, essa semana eu atendi um paciente com Alzheimer, numa fase moderada para avançada. E ele não tinha nenhuma alteração comportamental. Tinha outros problemas, mas não tinha alteração comportamental. Então, não necessariamente todos os pacientes vão ter alterações comportamentais, porque isso depende muito de cada paciente, de cada indivíduo. Apesar da doença ser a mesma, apesar de muitos sinais e sintomas serem iguais, semelhantes, não necessariamente a evolução desses pacientes ela vai ser igual. E o aparecimento, o surgimento dos sintomas serão iguais também, Nossa, tá? aqui mesmo. Então, na verdade, hoje a gente conversa sobre essas estratégias, que são pequenos alinhamentos que a gente faz e que, se levado a sério, se bem feito, podem fazer total diferença na vida do paciente. Só relembrando, a gente tem a evolução do paciente, certo? E a gente tem o paciente normal, aqui com o desempenho cognitivo normal. E aí, com o passar do tempo, da idade, tem o declínio cognitivo subjetivo. Observe, ele cai um pouquinho aqui, um leve esquecimento, mas ele está acima dessa linha roxa aqui, ó, acima dessa linha. Ele mantém as independências. E no envelhecimento normal, você tem a queda, mas, porém, no envelhecimento normal, você está acima disso. Você mantém as suas independências. Só que quando você tem o envelhecimento patológico, o envelhecimento anormal, a gente tem essas etapas de evolução, que é o declínio cognitivo subjetivo, que é o paciente que só ele percebe que esquece, ninguém percebe que ele esquece, e ele tem uma boa atividade funcional. Ele é independente. Tem o comportamento cognitivo leve, que é aquele paciente que ele esquece e as pessoas em volta dele também percebem que ele esquece, porém, ele mantém as suas atividades funcionais. E tem a demência, que é onde a gente está. É o paciente que esquece, as pessoas percebem que ele esquece, que ele tem déficit cognitivo, e ele não é mais independente. Ele depende, né, de terceiros para as atividades da vida diária. Então, só lembrando isso aqui, que na verdade foi o que a gente comentou na última, no último, no primeiro encontro, tá? Tudo bem. Então, vamos voltar agora para essas estratégias. Quais são as estratégias que a gente pode lidar com o paciente para tentar controlar os sintomas comportamentais que ele tem durante a evolução? Lembrando que nem todos os pacientes terão. E os que terão, nem todos têm indicação até mesmo de medicação.
Porque muitas das vezes os cuidadores, eles querem uma mágica para acalmar aquilo, porque alterações comportamentais geram sofrimento, muito mais às vezes para quem está cuidando do que para o paciente naquela condição. Então, eu vou colocar 8 ou 9 passos, 8 ou 9 tópicos para a gente ir discutindo um a um, para ver, pensar em estratégias, coisas que a gente pode melhorar no lidar no dia a dia com esses pacientes. Tudo bem? O primeiro tópico que eu gosto de colocar é esse aqui. Ou seja, o nosso paciente com Alzheimer, ele tem problemas de memória, certo? A memória, a gente sabe que ela tem a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. O próprio nome diz memória de curto prazo, é aquela memória que precisa da atenção do paciente para ele lembrar o que acabou de ser dito. Por exemplo, vai no quarto e apaga a luz. Por exemplo, que horas são? Por exemplo, quem ligou agora para você? São perguntas que acontecem no dia a dia. Eu não sei se muitas das vezes você já parou para pensar, às vezes alguém fala contigo e você tá aéreo e você não percebe o que foi dito, porque você não teve a atenção. A memória de curto prazo, ela precisa da atenção. Se não tem atenção, essa memória vai se perder, tá? Diferentemente da memória de longo prazo. A memória de longo prazo, ela já está consolidada. A memória de longo prazo, ela já foi várias vezes acessada e aquilo está consolidado no cérebro. Tanto é que, olha só a imagem que a gente coloca. No paciente com demência, com Alzheimer, a perda de memória recente é precoce e marcante. Porque esse paciente, ele inicialmente, ele perde essa atenção. Essa atenção que é necessária para você memorizar aquilo que está sendo dito agora. E sem atenção, você perde a memória recente. Então, essa pessoa, ela fica repetindo perguntas. Quantas e quantas vezes o paciente pergunta a você coisas o tempo todo? E muitas das vezes isso aqui é motivo até de as pessoas perderem até a paciência, dependendo de quem está no cuidado com esses pacientes. Outra coisa, esquece ações importantes. E isso a gente sempre frisa, principalmente no início da doença, em que ela ainda mantém determinadas atividades funcionais. E aí o que que acontece? Por exemplo, fogão, mexer com fogo, mexer com coisas que geram perigo, né? Tem gente que gosta de mexer com ferramentas, tem gente que gosta de fazer ou praticar alguma atividade de risco. Essas ações, fogão, por exemplo, é clássico, né? A pessoa que costuma levantar e fazer o café todo dia, a pessoa que costuma fazer alguma atividade na cozinha todo dia e esquece o fogão ligado. E isso é uma coisa, né? Assim, a pessoa vai na cozinha para fazer um café, esquenta uma água, volta para a sala, e isso já é o tempo necessário para esquecer que ela colocou a água, né? Memórias de curto prazo, você perde isso. Então, no início da doença, você tem que estar bem atento a essas atividades que colocam em risco o paciente, tá? As memórias mais antigas, elas são inicialmente preservadas, porque elas já foram consolidadas. Em algum momento, ele vai perder também as antigas, mas mais na evolução da doença, não inicialmente. Mas o importante, a mensagem, é isso. O comportamento do paciente não é intencional. O repetir perguntas, o esquecer, faz parte da evolução da doença. E o que a gente percebe muitas das vezes em famílias é que a paciência acaba, às vezes, nem a pessoa nem tem noção do que existe ali uma doença. Então, repreende, fica afirmando o tempo todo que a pessoa está esquecida, faz um feedback negativo o tempo todo
para aquela paciente, para aquele momento, daquela fase inicial da doença. E os pacientes, inicialmente, eles percebem que estão esquecendo, e eles percebem que estão esquecendo coisas que eles sabem a vida inteira, como desabotoar uma roupa, como fazer coisas simples do dia a dia. E quando ele percebe que ele está esquecendo, ele sofre. Nesse momento, ele sofre. E ele não precisa de ninguém à sua volta reafirmando o tempo todo que ele está esquecendo, tá? E só lembrando aqui dessa um esqueminha bem simples da memória é que perceba o seguinte: a gente tem eventos externos que acontecem no nosso dia a dia. Nesses eventos externos, você faz uma seleção. Toda pessoa faz uma seleção. O que seria essa seleção? É a atenção. A atenção no que você quer guardar. Porque se você andar na rua, em qualquer momento, está na sua casa, está numa festa de Natal, está num aniversário, você decide, você voluntariamente decide em que você vai prestar atenção. E você só vai reter, só vai adquirir essa memória de curto prazo naquilo que você seleciona. E agora perceba, olha que coisa que é uma coisa bem bacana que dá isso aqui, esse slide aqui dá uma aula de 5 horas. Mas perceba, você tem uma seleção externa de eventos que acontecem no mundo, mas você também tem uma seleção interna de eventos que acontecem dentro de você. Então, você pega a informação externa, aquilo te gera uma percepção, aquilo te gera uma emoção, aquilo te gera um sentimento, e essa emoção, essa cognição, ela é interna também. E você tem que saber, na verdade, escolher, dar atenção. A própria depressão mesmo, os pensamentos, né? A pessoa que está deprimida, é que os eventos internos dela estão gritando dentro dela. A atenção dela está toda para dentro. E a atenção dela está pouco para fora. Por isso que a depressão, muitas das vezes, leva a quadros demenciais. Porque ela não tem atenção nenhuma para fora. A atenção dela está toda para dentro. Se ela não tem atenção para fora, ela esquece. E aí, você adquirindo essas informações, seja externa, seja interna, você faz uma retenção temporária. Nessa retenção temporária, aqui vai decidir o que vai acontecer com essa informação. Essa informação você fala com alguém, essa informação, esse sentimento, essa emoção, essa cognição te leva a atuar de alguma forma, a se comportar de alguma forma. Você utiliza essas informações para ditar o seu comportamento. Ou você pega essas informações e consolida elas, e essa consolidação é tendo acesso a ela rotineiramente, rotineiramente, até que ela vira uma retenção duradoura, uma memória duradoura. Por quê? Porque o seu cérebro entende que aquilo é útil, aquilo é importante, então ele retém. Agora, se você não usa a informação que você recebeu agora, isso acaba sendo para o seu cérebro um lixo. Para que você vai reter determinadas informações se você não vai usar mais? E aí isso cai no esquecimento. E memórias que você, não sei, todo mundo já passou por isso, né? Nossa, eu estudei tanto isso no passado, eu sabia tanto isso e agora não sei mais. Porque você sabia, você estudou, você consolidou, você reteve de uma forma duradoura, só que você não usou mais. Se você não usou mais, o seu cérebro entende que você pode esquecer. É claro que se você quiser lembrar, você faz uma nova retenção temporária, vai ser mais fácil para você, você consolida de novo e retém de novo. Mas se você não usar, você esquece. E isso é continuamente. Continuamente. E lembrando, para o paciente, a memória recente, ele precisa da atenção. Se ele não tiver atenção, ele não retém.
E o paciente com demência, ele tem dificuldade em manter a atenção e ter um problema na memória de curto prazo. Por isso que fica perguntando a mesma coisa o tempo todo. E só para forçar, só reforçar, o comportamento não é intencional, é uma consequência da doença. Um segundo ponto importante. Deixa eu ver aqui. Passar. Segundo ponto importante é esse. É uma estratégia de como lidar com as limitações cognitivas. Isso é um detalhe tão importante no dia a dia com o paciente que parece detalhe. Mas, por exemplo, um paciente, ele, na verdade, sempre fez muita coisa, sempre foi muito útil, ele sempre fez várias funções, sempre foi totalmente independente, tá? E de repente se vê nessa situação. Normalmente é natural dos familiares, dos cuidadores, você dar um excesso de estímulo. Porque na cabeça da pessoa é o seguinte: eu vou encher ele de estímulo. Se eu encho ele de estímulo, eu vou botar o cérebro dele para funcionar. Normalmente as pessoas pensam assim: vou dar muito estímulo, que aí o cérebro funciona e de repente pega no tranco e de repente ele sai dessa situação. Só que a doença, ela já está em evolução. E a doença, ela não vai parar de evoluir. Não adianta você dar excesso de estímulo. O excesso de estímulo para um paciente que era extremamente funcional, isso vai gerar agitação. Porque ele vai se pressionar a resolver, ele vai se pressionar a fazer todas aquelas estímulos que estão dando para ele, e ele não vai conseguir, vai gerar frustração e vai gerar agitação. Então, a gente evita o excesso de estímulo. Outra coisa importante é buscar equilibrar esse estímulo para o paciente. Dá um estímulo pequeno, um estímulo simples, uma atividade simples. Se ele conseguir, você dá mais uma simples. Se ele não conseguir, você simplifica, mas é sempre mantendo esse paciente fazendo alguma coisa. O grande erro que as pessoas caem no dia a dia é o seguinte: é fazer tudo pela pessoa. Deixa o paciente sentado num sofá, numa mesa, numa cama e faz tudo por ele. Coloca ele diante de uma televisão ou de alguma coisa e acaba não estimulando mais ele. Então percebam que é um equilíbrio entre o estímulo, a adaptação do estímulo, para não gerar pressão, para não gerar agitação, para não gerar frustração, mas para estimulá-lo a fazer alguma tarefa, por mais simples que ela seja. Então, evitar o excesso de estímulo, porque isso gera pressão, isso gera agitação. Buscar esse equilíbrio entre estimular e não sobrecarregar. Aceitar que a perda ela é irreversível, ou seja, não adianta. Se ele não consegue fazer atividade, ele não vai aprender. Ele não vai reaprender. A evolução da doença ela é inexorável. Você tem que adaptar as tarefas ao nível, ao estágio da doença que o paciente se encontra. Simplificar as atividades, dividir as tarefas. Outra coisa importante, valorizar o que o paciente é capaz de fazer, por mínimo que ele faça. Por mínimo que ele faça, elogie. Por mínimo que ele faça, estimule. Não mostre, não demonstre ao paciente frustração. Não demonstre ao paciente que você não ficou satisfeito do que ele fez. Funciona como a criança. Você, na verdade, você não pode frustrar o paciente. Você tem que estimular o que ele é capaz de fazer, por mais simples que seja. E o 4 aqui, ó, é o que eu acabei de falar. Mantenha a pessoa ativa.
dentro do que ele consegue fazer. É essa a mensagem. E se conseguiu a atividade, por mais simples que seja, ele conseguir fazer a atividade mais simples que seja, utilize essa atividade como orientação, como repetição. Não adianta complicar, não adianta fazer que a atividade fique mais complexa, porque isso não vai funcionar, só vai gerar frustração. Outra coisa importante, terceiro ponto, é a comunicação. E na comunicação com o paciente, eu sempre falo isso com os alunos, sempre falo isso aqui no hospital e sempre falo isso no ambulatório, no consultório, com o familiar, com o cuidador. É o seguinte: muitas das vezes o familiar chega com o paciente do lado dele. O familiar está ali, ele sabe, o familiar, ele sabe que o paciente do lado dele não vai ser capaz de falar a sua história, do que está acontecendo. E aí é comum o paciente ou o familiar não deixar o paciente falar. Ele não deixa o paciente falar e ele fala tudo pelo paciente. E eu sempre oriento os alunos, os profissionais, a dirigir a palavra diretamente para o paciente. Sempre para o paciente em primeiro lugar. Ah, ele não vai mais conseguir falar, não interessa. Ele não consegue entender, não interessa. Sempre o paciente em primeiro lugar. E fala diretamente com o paciente. Fala com calma, fala com afeto, fala com empatia e espera, dê o tempo o suficiente para que o paciente fale. Muitas das vezes eu tenho o paciente que eu falo, ele não fala, mas enquanto eu estou olhando para o paciente, eu ganho um sorriso, eu ganho um afeto. Naquele momento eu entendo que ele entende poucas coisas, mas pela evolução da doença ele está com algum problema da linguagem. Ele está com problema, às vezes, no entendimento, em se expressar através de palavras, o vocabulário já ficou pelo caminho, mas a fala é sempre diretamente com o paciente. E no início da doença, o paciente ele sente mais, sente mesmo, ele fica chateado. E a outra coisa, fala diretamente com o paciente e tudo o que você fizer você tem que falar com o paciente. Vou te dar uma água. Vou colocar a água no copo. Vou na cozinha pegar o copo, vou colocar a água, vou colocar o gelo e vou te dar. Você explica para o paciente tudo o que você está fazendo. Você explica para o paciente a hora do banho com bastante calma, o que você vai fazer, o passo a passo, sem pressa. Esse é outro detalhe que, com os pacientes, você tem que ficar muito atento com a sua, do cuidador, a sua pressa, a sua ansiedade. A sua ansiedade gera agitação no paciente. A sua pressa gera agitação no paciente. Se você, como cuidador, quer dar banho no paciente rápido porque não quer perder a novela das 7, está errado. Se você quer dar banho rápido para resolver o teu problema e fazer tuas coisas, está errado. Aquele momento tem que ser o teu momento e um momento sem pressa. Um momento que você faz aquilo e esteja 100% ali com o paciente. Sem parar para atender celular, sem parar para dar ordem para outras pessoas. Você tem que estar ali com uma conectividade com o paciente e explicando tudo o que você for fazer para ele. E evitar falar sobre ela na sua presença. Ou seja, você fala com outra pessoa pelo telefone, fala às vezes do caso do paciente que está aqui do seu lado. E você fica falando dele para outra pessoa. Evite isso. Evite isso. Tá? E outra coisa, tá numa roda de conversa, tá numa conversa na sala com familiares, inclua o paciente. Inclua ele nas conversas. Ah, mas ele não fala, não interessa. Inclua, chama ele para conversa. Pergunte a opinião, por mais que ele não fala. Não faça com que esse paciente com demência vire apenas um móvel, vire apenas um objeto.
ele tem sentimentos, por mais difícil e às vezes com dificuldade que ele está tendo de se expressar. Tá bom? A comunicação, ela é fundamental e muitas pessoas pecam justamente na comunicação. Quarto ponto. Isso aqui eu coloquei isso porque eu já tive problemas, não foi com um, não foram com dois, não foram com três, foram com muitos pacientes. Um, inclusive, foi parar lá no aeroporto do Galeão, tá? O que que acontece? Os pacientes no início da doença, eles se perdem, tá? E muitas das vezes esse é o momento em que a família percebe que, ó, alguma coisa está errada, vamos procurar o médico. É normalmente através de uma desorientação. Às vezes perde na vizinhança e, alguém conhecido leva na casa, né? Mas às vezes não. Esse paciente que eu atendi recentemente, ele pegou um ônibus, achando que estava voltando para casa, e foi parar no Galeão. E acredite se quiser, ficou 3 dias desaparecido, tá? Perdido no Galeão. Então, no início, hoje em dia a gente tem artifícios, você pode usar pulseira com o nome, com o telefone de emergência, ou você pode usar, a tecnologia nos ajuda, o AirTag, né? Que você coloca junto com o paciente quando ele sai, ou você sai junto com ele, para você, ele está nessa fase da doença, que ainda sai sozinho, tem aquela teimosia de que é ir sozinho ali na padaria da esquina, e se perde. Então, o AirTag é importante, é uma pulseira, um cordão com nome, telefone para, em caso de emergência, quem for encontrado te ligar. Então, a segurança ela é importante, tá? Ainda mais na cidade que a gente vive, né? Quinto ponto importante é o manejo comportamental. E aí são também detalhes, como eu falei lá no início. Muitas vezes os familiares, os cuidadores, eles querem remédio. Quer que aumente remédio, quer que diminua remédio, quer que mude remédio. Mas o feijão com arroz, o básico, ele não está sendo feito. É igual sono, por exemplo. Sono, os pacientes chegam no consultório e falam: quero dormir, me dá remédio para dormir, quero apagar. Mas a higiene do sono, que é o básico, não está sendo feito. Então, às vezes, ele espera do médico, espera do neurologista milagre, né? Então, só o remédio não vai adiantar. Tem que ter o remédio e o beabá. É multifatorial. Então, algumas coisas importantes no manejo comportamental. Primeiro, mantenha a pessoa ativa. É o que eu falei lá no início. Não é você deixar ela sentada no sofá, deixar ela sentada na cama e você fazer tudo, tá? E você tem que escolher as suas batalhas. Por exemplo, já tive familiar que comentou: Dudu, eu não estou aguentando a minha mãe, eu não estou aguentando o meu pai, eu não estou aguentando o meu marido, a minha esposa. Por quê? Ele não toma banho, ele se agita no banho, ele não quer comer, ele não sabe comer, ele quer comer com a mão, ele não quer vestir casaco. Então, assim, uma série de queixas. Uma série de queixas. Eu sempre costumo orientar da seguinte forma: quer comer com a mão? Dependendo do alimento, deixa comer com a mão. Você tem que escolher as suas batalhas. Não tem como você entrar numa batalha, em todas as batalhas com o paciente. O paciente não quer vestir o casaco? Quer ver outro detalhe importante? Familiar estava, a esposa, inclusive, estava brigando com o marido estava com demência, estava brigando com o marido porque ele queria dormir de boné. Eu falei: meu amor, deixa ele dormir com boné. Para que que você vai comprar essa briga? Então a gente tem que saber escolher as batalhas com esses pacientes. Não tem como você, o paciente em demência, em franca evolução, você querer. E porque essas batalhas geram agitação, gera frustração, gera briga, né? Até lembrando da memória de curto prazo, né? Em muitos casos, os pacientes xingam, ofendem e passa 5 minutos, ele nem sabe o que falou. E aí o cuidador fica magoado. Só que o cuidador tem que entender que o que ele falou, ele até já esqueceu.
E ele até já esqueceu que está bravo com você. E aí, esse cuidador magoado, ele vai tratar, vai dar banho mal-humorado, vai tamanho bravo, esperando que o paciente reconheça e peça desculpa, mas ele não vai fazer isso. Então, isso gera uma crise familiar muito grande. E a família, ela tem que estar ciente. É por isso que eu faço esses encontros, é por isso que eu estou querendo orientar as famílias. A gente precisa muito tratar as famílias. A gente precisa muito tratar os cuidadores. E isso ajuda muito esses pacientes. Então, voltando, mantenha o paciente ativo. Evite contrariar o paciente. Quer dormir de chapéu? Dorme de chapéu. Botou a camisa ao contrário e falou que está certo? Está certo. Então, assim, evite. É claro, se for algo que bote o paciente em risco, você não vai, né? Você vai ter que atuar. Mas pequenas coisas, não compra essas batalhas, tá? Manter sempre o paciente em atividade, manter sempre o paciente com sensação de pertencimento e manter o bem-estar físico do paciente. Se ele é capaz de dar uma caminhada, dá uma caminhada. Se ele é capaz de ir para academia com orientação, vai para academia com orientação. O paciente ele está com Alzheimer, ok, mas você pode fazer atividades físicas, por menor que seja, e isso vai fazer bem ao paciente. Até porque o paciente pode ter outros riscos de doenças cardiovasculares e a atividade física, manter o paciente ativo, vai ser bom para ele, tá bom? Então, evite forçar aprendizados de novas habilidades. A gente já falou isso. Não adianta, você não vai ensinar nada para o paciente. Não vai ensinar nada para o paciente. Foi anteontem, um paciente tocava guitarra, era guitarrista, e ele, a filha, né, falou que ele olha a guitarra e não sabe mais tocar. E ela estava até tentando estimular ele a tocar, e eu falei com ela, eu falei, não para com isso. Você só vai gerar frustração. Pega outro instrumento, reinvente na sua casa algo que mais simples, que ele possa se sentir incluso. Porque o instrumento ele já não é mais capaz de tocar. Então não adianta ficar estimulando ele a tocar algo que ele não consegue mais, e isso gera frustração. Então, evite forçar aprendizados complexos, evite forçar aprendizados que o paciente já perdeu, evite habilidades complexas. Nova atividade, então, nem pensar. O paciente ele tem que ter atividades simples que ele consiga realizar, para ele se sentir incluso, se sentir importante. A frustração do paciente gera agitação e piora o comportamento do paciente. Abordagem emocional. Isso é muito importante, porque envolve muito do que a gente estava falando até agora. Na abordagem emocional, a gente usa, obviamente, a calma, usa o afeto, usa uma linguagem muito mais próxima. E aqui, ó, não interprete comportamentos como intencionais. Foi o que a gente acabou de falar. O paciente ele fala 3 minutos, 2 minutos, ele já esqueceu o que ele falou. 2 minutos, ele já esqueceu o que ele ofendeu. Não interprete. Lide com mais humor. Se ele falou uma coisa que te machucou, que te agrediu, tente não levar para o lado pessoal. Tente fazer com que ele falou gire uma situação engraçada. Ou você lembre de algo engraçado, ou brinque com ele, ou transforme esse momento em algo mais leve. Eu sei que é difícil. Isso é um treinamento, isso é um exercício, porque muitas das vezes, vou falar aqui com histórias que eu vejo em ambulatório, histórias que eu vejo no hospital. Muitas das vezes é a filha cuidando de um pai que não foi um pai presente. É a filha cuidando da mãe que não foi uma mãe presente. É o marido, é a esposa cuidando do marido que não foi um marido legal. Ou é o marido cuidando da esposa que não foi uma esposa legal. Existe, eu sei que existe, uma teia de relações familiares envolvendo isso.
E muitas das vezes a fala, muitas das vezes o que se sai é algo que pode machucar. E, muitas das vezes o cuidador ele precisa ser cuidado. E é por isso que a gente está aqui. O cuidador ele precisa ser cuidado, ele precisa ser ouvido, se possível fazer uma terapia, se possível estar com pessoas que dê apoio psicológico para ele. Mas se ele se predispõe, ou se ele está ali para cuidar com um paciente com Alzheimer, se ele está ali, ele tem que saber, ele tem que estar ali com aquele paciente, demonstrando calma e afeto, com uma linguagem bem tranquila, porque aquele paciente está doente, tem uma doença cognitiva em plena evolução. Alguém que se coloca para trabalhar com esse tipo de paciente precisa afeto, precisa calma, precisa de uma linguagem mais empática. A gente tem aqui, né, o reasseguramento, que é essa linguagem. Essa linguagem é transmitir segurança e conforto à pessoa com palavras e gestos gentis. Usar uma voz suave e reconfortante, oferecer apoio com toques carinhosos, transmitir compreensão e empatia. Tá todo mundo, alguém, tá conseguindo me ouvir o microfone? Alguém consegue me responder se o microfone está Tá escutando? ótimo. Tá Tá bom, sim, ótimo, tá ótimo. tá ótimo. Então, é falar isso. Se o paciente derrubou um café, derrubou um suco, está tudo bem. Não se preocupe. Se o paciente chora com agitação, eu estou aqui com você. Se o paciente está com medo durante a noite, você está seguro, vai ficar tudo bem. Essa linguagem, esse reasseguramento, ele é fundamental para todas as pessoas que cuidam de pacientes que estão com doença cognitiva em plena evolução, tá? Não tem como. A pessoa que se predispõe a ser cuidador de idoso, a pessoa, amigo, familiar, filho, filha, esposo, marido, que se predispõe a cuidar de um paciente com Alzheimer, ela que precisa entender essa linguagem. Não tem como. Se você não tem a capacidade de transmitir conforto, calma, por mais difícil que seja, em determinados momentos, precisa parar, revezar, se possível, se cuidar, porque a sua agitação interna, a sua aflição interna, transparece para o paciente. Não tem como, é igual criança. A criança ela percebe tudo no olhar, na energia do ambiente. O idoso é a mesma coisa, tá? A gente recebe muitas queixas, principalmente no banho, porque o banho é o momento em que o paciente está completamente frágil. O momento é um banho. Pensa o seguinte: o paciente ele esqueceu como se tira a roupa. E naquele momento ele vai precisar de uma pessoa que tire a roupa dele. E ao tirar completamente a roupa, ele vai se sentir completamente exposto. Por mais que ele não sabe falar. Por mais que ele não saiba expressar em palavras o que ele está sentindo, a única forma dele expressar o que está sentindo é via agitação. Esse momento tem que ser bem calmo. A água caindo no chuveiro já é motivo de agitação. A água encostando no corpo, dependendo da temperatura, já é motivo de agitação. Esse momento, a pessoa que for dar o banho tem que estar completamente calma, sem pressa, com empatia, transmitindo segurança e conforto. É fácil falar, eu sei, mas no dia a dia, na rotina, na prática, muitas das vezes a gente peca nisso. Porque o cuidador, afinal de contas, tem a vida dele, tem os problemas dele. Por isso que muitas vezes, é claro que isso não é a realidade de todo mundo, é importante revezar. É importante revezar quem está à frente. Para o cuidador se cuidar. Porque se o cuidador não se cuida, ele não vai estar bem dentro dele.
E ele não estando bem dentro dele, ele transmite isso, mesmo não querendo. Então, precisa sim de um revezamento. Precisa sim o cuidador de um momento para ele, para cuidar dele, para ele estar bem, para cuidar do paciente. Vamos seguir. Isso é outra coisa importantíssima, organizar o ambiente, tá? Primeiro, paciente com demência, ele gosta de rotina fixa. Não mude horário de café, horário que vai levar, não sei, a passear no parque, passear na rua, horário que vai levar na academia, horário que vai visitar alguém. Não mude. Mantenha a rotina, como se fosse, entre aspas, uma rotina militar. É isso, rotina fixa para esses pacientes. Toda segunda faz a mesma coisa, de manhã faz a mesma coisa, à tarde faz a mesma coisa e vai fazendo. E quando for mudar a rotina, com bastante antecedência, repita milhões de vezes que aquele momento vai ser diferente. Explicando, tá bom? Outra coisa, o ambiente. Normalmente os pacientes ficam em quartos, às vezes tem muito armário, tem muito móvel, tem muito tapete. Evite isso, evite estímulos. Tenha o quarto mais vazio possível, com a cama, com o que precisa. Às vezes a gente pega quartos com cama, com mesa de cabeceira, com estante com muitos livros, com muito abajur, com, não sei, muitas coisas no quarto. O quarto ele tem que estar o mais clean possível, o mais livre possível. A gente reduz o máximo obstáculos físicos para esse paciente. O máximo. E evite mudanças frequentes. Tem familiares que gosta de mudar o quarto a cada vez para achar que o paciente está em lugares diferentes. Isso é horrível. Isso agita mais o paciente. Então, o quarto mais claro possível, mais clean possível, mais claro de dia, escuro de noite, respeitando a hora do dia. Importante colocar fotos, por mais que ele não veja, às vezes, não perceba, coloque fotos que traga lembrança para eles. Menos obstáculo possível e a rotina mais fixa possível. Essa é a organização importante do ambiente para esses pacientes. Estamos acabando. Em último, estamos acabando. Isso é o que a gente está fazendo. Cuidadores, informar sobre a doença. Cuidador, compartilhar as preocupações. No início da doença, se possível, compartilhe as preocupações com o paciente. Inclua ele nisso. E pequenas mudanças no dia a dia fazem a diferença. E aqui o último, ó, cuidador, descanse, porque senão você também adoece. E por fim, para levar como mensagem dessa nossa aula, desse nosso encontro, memória recente é a mais afetada, precisa de atenção, o paciente repete. Comunicação com empatia, com afeto, a comunicação ela é terapêutica. Rotina fixa, reduz sintomas. E o cuidador também precisa de cuidado. É isso que eu queria comentar hoje com vocês. É importante essas. Eu vou compartilhar essa aula, compartilhar esses slides lá no nosso grupo. E aí fiquem totalmente livres para perguntar, para comentar lá no grupo também, para a gente marcar outros encontros como esse. Eu agradeço a atenção de vocês.